Mas tá, voltando ao assunto, Bolsonaro livre amanhã depende de como o Cássio vai avaliar esse processo. Aí o negócio decola, não só do Flávio, mas os candidatos ao Senado, dos candidatos a deputados federais, a situação vira outra, uma outra realidade, ter alguém com o peso que o Bolsonaro tem. E ele solto poderia voltar a usar as suas redes sociais. Aí, meu irmão, aí o jogo muda completamente. Então, o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto, dando uma entrevista para a imprensa, soltou uma frase que deixou muita gente com ponto de interrogação na cabeça. Ele disse o seguinte, vou mostrar para vocês. Caso Bolsonaro pode ter reviravolta em 20 dias. Quando Lula estava preso 580 dias, você imaginava que ele fosse ser candidato à presidência da República? Tudo pode acontecer. Então vocês ainda trabalham com a possibilidade do Bolsonaro ser presidente. Quem deu esse presidente? direito para o Lula? O ministro Fachin, que é um homem de bem. Quando você tem um julgamento no STF e é dada uma decisão, você tem o direito a uma revisão criminal. Se o julgamento aconteceu na turma X, a revisão criminal vai ser na turma Y ou no plenário. Sabe quem é o relator da revisão criminal do Bolsonaro? É o Cássio Nunes. Cássio Nunes tem agora a caneta para fazer exatamente o que o Fachin fez. Lembra quando o Fachin soltou o Lula dizendo que tinha que anular o julgamento do Lula porque ele foi julgado na cidade de Curitiba, mas ele deveria ter sido julgado em Brasília? Aquilo eles acharam uma tecnicalidade para soltar o mais corrupto e pior ladrão que o Brasil já viu. E aí, como o próprio Gilmar disse, né? Gilmar Mendes disse, Lula tem que ser grato ao STF, que foram eles que colocaram o Lula na presidência. Sem o STF, Lula não seria presidente. E é verdade. Fachin começou com esse processo, mas o plenário depois aprovou o anulamento da condenação do Lula. Então o Lula não foi inocentado, o julgamento dele foi anulado. Só que não deu para recomeçar o julgamento por causa da idade do Lula, e aí eles fizeram questão de enterrar tudo. Tudo isso aconteceu com o Lula porque alegou-se que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, ele deveria ter sido julgado em Brasília. E qual é o caso do Bolsonaro? Por que o Cássio Nunes poderia anular completamente o julgamento do Bolsonaro? Tem um inquérito agora em andamento sobre a questão da delação do Mauro Cid. Delação do Mauro Cid, que foi uma delação que aconteceu sob intimidação, ameaça e coação. Mauro Cid foi obrigado a falar o que ele falou, caso contrário, seu pai seria preso, sua filha seria preso, ele passaria o resto da vida preso. Lembrando, ele foi preso inicialmente por cartão de vacina. Colocou ele na prisão e a partir dali começou a fazer uma tortura psicológica contra Mauro Cid para que ele falasse exatamente o que Moraes queria que ele falasse. Só que, nesse período do julgamento, Mauro Cid fez algo que ele não deveria ter feito. Ele pegou as redes sociais e começou a conversar com algumas outras pessoas, inclusive falando isso. Falando que ele estava sendo coagido, que a decisão já estava pronta, que não importasse quais provas eles apresentassem, que eles só queriam que ele falasse determinadas coisas. Aí está tendo uma perícia agora na Polícia Federal, que inclusive é pedido do próprio PGR, para investigar se essas mensagens realmente saíram do celular do Mauro Cid. Se essa interação através da DM do Instagram do Mauro Cid, né, supostamente Mauro Cid, com o advogado do Câmara, que é um outro assessor do Bolsonaro que está preso, se realmente foi do celular do Mauro Cid. Parece que já se descobriu que realmente era Mauro Cid infringindo as regras das suas cautelares, ou seja, usando as redes sociais e falando que a delação dele era nula. Então há uma tentativa agora de anular a delação do Mauro Cid. Se a delação do Mauro Cid for anulada, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral do julgamento contra o Bolsonaro. Eles não têm provas, não tem minuta. Eu não me canso de repetir isso com indignação. Não existe minuta no julgamento e no processo. Bolsonaro foi condenado por uma minuta do golpe que ninguém nunca leu, mas tudo bem, é o Alexandre de Moraes. Cássio Nunes agora pode muito bem, numa liminar, anular o julgamento. Primeiro seria por uma liminar, depois teria que ter a comprovação, a deliberação no plenário, aí são todos os ministros do STF. E aí nós temos um cálculo. Dos ministros do STF, há já uma debandada do grupo do Alexandre de Moraes. Quem realmente está coeso e grudado com o Alexandre de Moraes hoje? Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Moraes. Então tem 4. Os outros, nós já sabemos que o Fux, Cássio Nunes e André Mendonça já não andam com ele. O Fachin já mostra sinais de que não quer afundar junto com o Alexandre de Moraes. Falta Carmen Lúcia. O que a Carmen Lúcia vai fazer? Aí
A gente não sabe, né? Vamos ter que analisar. Mas a questão é, há sim essa possibilidade da tal reviravolta, de anulamento do julgamento do Bolsonaro. Sabe o que acontece? Se isso acontece, o Bolsonaro estaria solto. Imediatamente solto. E aí vem outra questão. O Cássio Nunes também é o presidente do TSE que poderia julgar a reelegibilidade do Bolsonaro. Anular aqueles julgamentos que tornaram o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião com embaixadores e depois do 7 de setembro. Duas coisas absurdas que eles inventaram para tornar Bolsonaro inelegível. A possibilidade existe? Ela existe. É viável? Muito difícil. Eu vou dizer para você, muito difícil. Qualquer movimento do Cássio Nunes para tentar fazer o que é certo, haverá uma reação do sistema para ir para cima do Cássio Nunes. A gente já está vendo matéria saindo agora do filho do Cássio Nunes, que ganhou 24 milhões, 25, 27 milhões em 2 anos. Então já se percebe uma reação do sistema para ameaçar Cássio Nunes. Se você fizer isso, nós vamos para cima do seu filho. E é assim que o sistema funciona. A probabilidade é remota? Mas ela existe. E a gente se agarra a qualquer esperança. Nós estamos num momento de tamanho desespero do nosso país que a gente se agarra a qualquer esperança. Agora, Bolsonaro solto. Meu amigo, o jogo vira completamente. Aí é uma injeção de nitroglicerina na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro vai querer ser o candidato, se ele poderia ser, mas se ele estiver solto, inelegível, mas solto, ele poderia ajudar na campanha do Flávio. Aí eu te garanto, aí o negócio decola. Não só do Flávio, mas os candidatos ao Senado, dos candidatos a deputados federais, a situação vira outra, uma outra realidade, ter alguém com o peso que o Bolsonaro tem. E ele solto poderia voltar a usar as suas redes sociais. Aí, meu irmão, aí o jogo muda completamente. Então fica aqui um pedido ao Cássio Nunes. Cássio Nunes, faça o que é certo. Você sabe que a delação do Mauro Cid deve ser anulada e que esse julgamento tem que ser anulado. Faça isso por liminar e deixa o plenário decidir. Aqui o ministro Fux deixa claro como o Ministério Público, sob o comando de Paulo Gonet, dificultou o acesso dos réus às provas que você nem precisa ser um gênio para concluir que atrapalhou bastante as defesas. E no Brasil é lei, ou pelo menos era, que as defesas tivessem acesso a todas as provas em prazo suficiente para análise. Mas não foi o que aconteceu. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint. E, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa, como também senti essa dificuldade. Bilhões de páginas desorganizadas, jogadas para serem analisadas em 20 dias. Parece justo para o senhor o que ocorreu, ministro Cássio? É o que essa revisão criminal impetrada e agora sob sua relatoria quer saber. O senhor acha que tudo isso foi justo? Golpe de Estado que se originou numa live 2 anos antes? É meio que atentar contra a inteligência de todo mundo. Até porque hoje nós temos pesquisas que mostram que a maioria absoluta da população não acredita que houve uma tentativa de golpe. E assim, galera, já tem tempos que eu queria fazer esse vídeo, mas algumas pessoas me disseram que eu não deveria porque poderia tirar o foco da campanha do Flávio, ou então gerar algum tipo de esperança nas pessoas de que o Bolsonaro seria o candidato. E se nós chegamos no ponto de, em vez de esperar por justiça, a gente ter que alimentar a esperança, não podemos tratar esse país como uma democracia, porque nas democracias a justiça não vai na base da fé, ela é absoluta. Mas esse assunto apareceu com força porque recentemente, em um dos apensos dos inquéritos, foi pedida uma perícia nas conversas do Mauro Cid,
Veja bem, quase 8 meses após as condenações do presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Ou seja, estão mexendo nesse processo justamente quando há uma revisão criminal sendo analisada. E só para alimentar as teorias conspiratórias nas cabeças de vocês, Cid, o delator, essa semana anunciou que foi convidado para dar aulas na Europa e parece que ele pediu autorização ao Supremo para poder ir. Ou seja, se a delação do Cid for anulada, nós nem sabemos se ele vai estar aqui no país para ver. A dosimetria, que foi aprovada por ampla maioria pelo Congresso, foi barrada por Alexandre de Moraes, que mesmo com a manifestação da PGR dizendo que a dosimetria deveria ser mantida, segue totalmente inutilizada. Até quando o Alexandre quiser. Porque ele costuma fazer isso, né? Tem hora que ele ouve a PGR, tem hora que ele ignora plenamente, já que ele mandou uma busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro e ele nem esperou a PGR responder o que ela achava disso. É o juiz agindo sem o Ministério Público. Mas enfim, sobre a dosimetria, eu chutaria que ela fica parada até depois das eleições, sabe? Para não correr o risco de atrapalhar o processo eleitoral, né? Em 2018, Bolsonaro tomou uma facada. Para 2022, garantiram que o Lula concorresse, daquele jeito que todo mundo viu. Em 2022, prenderam o presidente e o isolaram completamente, sem que ele pudesse se manifestar. E aí é aquele problema, né? Uns chamam de democracia, mas você nunca pode esquecer que, na verdade, é sabor democracia. Igual a gasolina do governo Lula, que agora vai ter 32% de adição de álcool. Mas o imposto que você vai pagar não é de 2/3 de gasolina, é 100%. Fora que parece que o Lula está tentando fazer um favor para os pobres, né? Transformar os carros antigos em flex. Na marra, 1/3 de álcool. É o que vai ter na sua gasolina. Mas tá, voltando ao assunto, Bolsonaro livre amanhã depende de como o Cássio vai avaliar esse processo.